Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos reagir aqui a tudo sobre Botafogo. Tem patrocinador que aumentou de valor, novo patrocinador, dobrou o preço. Tem CT do Botafogo, tem estádio novo Botafogo. Tem molecada da base que vai ter chance no Carioca. Tem Flamengo e Palmeiras querendo o nosso Red Scout e não vão conseguir. Tem tudo sobre o Fogão aqui no canal. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, temos 4 planos de membros, tem plano de R$3, R$5, então o valor não é desculpa. Valores simbólicos, menos uma latinha de refrigerante na rua, você paga aqui o plano de membro do canal e ajuda a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço a vocês todos os dias com vários vídeos por dia, tá? Então, bora pro vídeo. Arthur Jorge pode estar de saída do Botafogo. Foi isso que publicou ontem meu parceiro Thiago Franklin e hoje foi confirmado pelo Globoesporte.com e até algumas novidades foram trazidas na matéria que está lá no site do GE.com. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais dessa possível saída, falar um pouco mais dos desdobramentos pro Arthur Jorge e também pro Botafogo, enfim, falar um pouco mais da situação do campeão da América e do campeão brasileiro, né? O Botafogo papou os dois. Vamos lá. Repetindo, cara, essa notícia primeiro foi publicada pelo Thiago Franklin, o TF, meu irmão. E aí, cara, essa notícia acabou se desdobrando em todo dia de hoje, né? Hoje é dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 12. Não, dia 14. Eu tô de férias, eu fico perdido. Aliás, como vocês já perceberam, né? O ambiente não é o ambiente mais comum. E aí, meus amigos, a questão é a seguinte. Eu acho que a gente tem que fazer algumas diferenças aqui. Primeiro, a notícia que foi publicada pelo GE é de que o Al Rayyan do Catar ofereceu ou ofereceria, estaria disposto a oferecer ao Arthur Jorge 3 vezes mais do que ele ganha no Botafogo hoje. E é muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente sabe disso. A gente sabe que o Arthur Jorge, já vindo da Europa, do Braga pro Botafogo, já vem ganhando um salário legal, mas 3 vezes mais do que isso. Ah, é um negócio que balança qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Ah, e você pode ter o pensamento de, poxa, um cara que ganha tanto dinheiro como o Arthur Jorge no Botafogo, dinheiro pra ele não é um problema. Eu super entendo. Eu acho essa visão de mundo extremamente razoável, tá? Ela não é uma visão equivocada. Mas, cara, é impossível qualquer coisa que valha 3 vezes não te balançar naturalmente. E aí parece que o Textor vai fazer um esforço de tentar entender o que ele pode fazer pelo Arthur Jorge a nível de bonificação e etc. Enfim, primeiro, desdobramento para a carreira do Arthur Jorge, depois a gente fala sobre o Botafogo. Arthur Jorge. Primeiro ponto eu acho que o Arthur Jorge, no futebol brasileiro, ele pode ter um trabalho a longo prazo que devolva ele para um lugar interessante no futebol europeu. Apesar de ter um risco aqui, por exemplo, o Abel Ferreira já está há algum tempo no futebol brasileiro, e ele provavelmente não é visto como um treinador para assumir grandes palcos no futebol europeu, seja até em Portugal. Eu acho que o Abel hoje não é visto, ele foi falado em algum momento para a seleção portuguesa, mas, por exemplo, o Sporting perdeu um técnico agora e não foi falado sobre isso, e eu sou um cara que acompanho bastante o noticiário português, e ele foi pouquíssimo falado. Quando era falado, sei lá, era como 6ª, 7ª opção. Isso eu acho que se dá pelo fato dele ter vindo ao Brasil do PAOK, da Grécia. O Arthur Jorge, eu acho que é um outro cenário. O Arthur Jorge veio do Braga, querendo ou não, um aspirante próximo ali de, em algumas temporadas, bater o trio de ferro, ou em alguns momentos ficar ali em 4º lugar mesmo, busca de vaga pela Champions e etc. Eu acho que o Arthur, se ele faz um trabalho como o Abel fez no Brasil, um trabalho sólido, ou até com conquistas como foi a do Botafogo nesse ano, com um futebol espetacular, eu acho que ele se coloca numa via de possivelmente voltar para um desses 3 do trio de ferro ou até para algum outro time que faça sentido para a carreira do Arthur Jorge. Óbvio, né? O Arthur Jorge não vai sair daqui e assumir o Real Madrid, o Liverpool, o Manchester City. Não vai ser isso. Porém, quando ele vai para o Al Rayyan, eu acho que ele abre um grande filler na trajetória dele, na carreira dele. Para vocês que não são acostumados com a cultura pop, eu sou um pouco da cultura pop. Inclusive, estou com camisa de Star Wars, Ahsoka Tano. E aí, o filler é o episódio que na prática ele não constrói quase nada para a linha principal, para a linha narrativa principal. Às vezes ele não constrói nada e às vezes ele constrói muito pouco, um detalhezinho ou outro que possa mudar a história principal. Na prática é um episódio que você não precisa ver.
E eu acho que o Al Rayyan, pro Arthur Jorge, pra carreira, pro tamanho, para as oportunidades que o Arthur Jorge vai ter na carreira, é um filler. Pode ser um filler. Só que é um filler que dá muito dinheiro. É um filler que muda a tua vida, a tua trajetória, da tua família, dos teus filhos, dos teus bisnetos, dos teus tataranetos, dos teus baralha-netos. Sei qual o número que vem depois. Então, eu entendo. Agora, pro Botafogo, eu acho que pode ter um peso muito grande a saída do Arthur Jorge no médio prazo. No curto, médio prazo. Longo prazo eu nem digo tanto. Porque, naturalmente, se o Botafogo perde o Arthur Jorge, um cara que fez um trabalho estratosférico em 2024, um trabalho absurdo. E quando falo isso, não falo só sobre o campo, não falo só sobre a capacidade que esse técnico teve, tão jovem teve, de fazer um time extremamente competitivo, um time extremamente legal de se ver jogar, que também se defendia muito bem. Mas não só isso, falo também sobre a capacidade de se importar com o Botafogo, a capacidade de viver o Botafogo, a capacidade de virar mais um botafoguense dentro do cenário do Glorioso em 2024. É muito difícil para um técnico que vem de outro país como o Arthur Jorge entender tão rápido como funciona o clube e ter um casamento tão forte com o clube. A gente fala, falei agora nesse vídeo aqui sobre o Abel, mas posso falar também o Jorge Jesus, aconteceu isso com o Jorge Jesus no Flamengo. Entender tão rápido, entender as necessidades do time tão rápido, do clube, principalmente. Eu acho que o Arthur Jorge teve um papel no Botafogo que vai muito além do time. E olha que o papel no time foi absurdo, né? Porque o time, eu acho que ele fica muito focado no futebol, no campo, no jogo que acontece lá no gramado. Mas o Arthur Jorge teve uma força primordial pro clube, enquanto instituição, enquanto torcida, enquanto tamanho. O Arthur Jorge, naquela coletiva antes do Botafogo e Palmeiras, ele chama pra ser a responsabilidade e fala, cara, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, a gente vai jogar e não mudou nada, não aconteceu nada. Acho que aquela coletiva foi um ponto muito importante pro Botafogo nessa reta final de ano. Então encontrar um cara, hoje em dia nas empresas, fala-se muito sobre isso, né? O que é, divide-se muito em hard skills, soft skills. O hard skills é o que o cara sabe fazer. O cara sabe fazer planilha, o cara sabe fazer o trabalho ali do dia a dia. Isso é uma coisa. E soft skills é comportamental, né? O cara, porra, ele se lida bem em grupo, ele lida bem sob pressão, ele é um cara que consegue engajar quem tá ao redor dele. Eu acho que o Arthur Jorge, ele é um combo dos dois no Botafogo de 2024. E você perder um cara que é o combo dos dois, que é tão raro, difícil de se achar no mercado, em qualquer que seja a área, mas como treinador também, é doído. Só que eu acho que você consegue achar, tendo o dinheiro que o Textor tem, tendo a capacidade de encantar o projeto, como o futebol brasileiro e a Libertadores têm hoje, e a capacidade de pagar, como o futebol brasileiro hoje tem, eu acho que você consegue achar no mercado. Por isso que eu digo que é muito mais em médio e curto e médio prazo. Porque eu acho que a longo prazo, o Botafogo faz um trabalho de futebol tão interessante, pode sim trazer um treinador que faça a mesma coisa, que se identifique, que enxergue, que chegue ao lugar. Isso não é que saiu o Arthur Jorge, acabou o Botafogo. Não é isso, mas num curto prazo, ele pode impactar, ainda mais pela montagem do time para o ano que vem, um time que já perdeu o Almada. Mas acho que o Textor vai ter que fazer um trabalho de scout, que ele fez muito para os jogadores, também para o treinador. Dito isso, ele é muito capaz de fazer isso. Não estou falando nem só do Textor, é que o Textor acaba trazendo muito nome, mas todo o departamento de futebol, porque acharam o Arthur Jorge. Então acho que é tudo muito capaz. Acho que o Botafogo, perdendo o Arthur Jorge, vai continuar andando em frente. Não vai mudar o tamanho do projeto, mas num curto prazo, eu acho que vai ser uma porradinha doída. No caso do Arthur Jorge, ele vai ficar com o cofre cheíssimo, o bolso cheíssimo, mas acho que vai abrir um grande filler para a carreira dele, que quando acabar essa temporada, filler, quando acabar esse episódio filler, ele volta para o mesmo lugar que ele tinha antes. Seja para o futebol brasileiro retornar, seja para Portugal para trabalhar em, eu acho que um clube talvez do mesmo tamanho que o Braga, mas enfim, acho que na vida dele impacta muito pouco na parte da carreira, mas impacta muito na parte financeira. E aí, para fechar isso aqui, Wallace, o que você faria se você fosse o Arthur Jorge? Antes de eu fechar, deixe seu like, se inscreva no canal. É muito importante falar o que eu falei no início do vídeo. Se inscreve, cara, deixe seu like. Eu ficaria no Botafogo.
eu ficaria no Botafogo. Eu sou um cara que, óbvio, dinheiro mexe com qualquer um, balança qualquer um. Acho que é muito importante a gente pensar em dinheiro. Vocês nunca vão ouvir da minha parte um cara falar que não gosta e que não se preocupe com dinheiro. Mas eu acho que o Botafogo já entrega muito dinheiro pro Arthur Jorge e acho que vai entregar mais ainda depois dessa proposta do Al-Rayyan. O Textor vai fazer alguma coisa ali. E acho que pra carreira, pra trajetória do Arthur Jorge, a construção do Botafogo pode acabar sendo melhor do que o Al-Rayyan. Se eu fosse o Arthur Jorge, eu ficaria no Botafogo. Isso quer dizer que se o Arthur Jorge for pro Al-Rayyan, ele vai ser criticado pela minha pessoa? Jamais, cara. Cada um sabe de si, cada um entende melhor de si. Então, sei lá, eu acho que eu faria desse jeito. E você? Bota nos comentários, o que você faria se você fosse o treinador do Botafogo, o Arthur Jorge? Fala pessoal, estou aqui embarcando agora, mas tem notícias importantes, né? Então a gente não tem hora, o jornalista não tem hora para trabalhar e não tem hora para dar informações. Os vídeos serão mais curtos do que os tradicionais, apenas para passar o que está acontecendo em relação ao Botafogo para vocês. Primeira coisa, o nosso clube acabou de fechar fechou há alguns dias com o patrocínio Master, com uma casa de apostas. Esse anúncio vai acontecer nos próximos dias. Toda a campanha publicitária já está sendo montada pelo departamento comercial do Botafogo e esse anúncio vai acontecer em breve. Serão 3 temporadas com uma nova casa de apostas. Essa informação inicial, né, da proximidade do acerto foi dada pelo Matheus Medeiros e a gente confirmou essa informação. E serão 3 anos de contrato, um valor de 55 milhões por temporada, mais bônus. Isso pode chegar por volta de 70 milhões, caso o Botafogo conquiste títulos, como nesta temporada de 2024. O grande X da questão é que muitos torcedores estão questionando, o valor baixo. O mercado de apostas, a tendência nesse ano é que os valores caiam um pouco, os valores de publicidade. Então, devido a isso, você está tendo essa modificação, né, em relação aos valores que você tinha anteriormente, né, e agora você tem, com esses pontos, aparece esse joinha aqui aleatório, mas tudo bem. Então você tem esse anúncio que deve ser feito em breve. O Botafogo vai manter o segmento de casa de apostas. É uma parceira que não opera no mercado brasileiro, é uma nova parceira, assim como foi a Parimat. O Botafogo foi o primeiro clube do Brasil a ter uma publicidade da Parimat e agora você terá esta nova parceira que será divulgada em breve pelo nosso clube. Então você tem essa primeira informação. A outra, uma informação que nós trouxemos ontem em primeira mão, aliás, hoje em primeira mão, que é do interesse do Al-Rayyan no técnico Arthur Jorge. Os valores são de aproximadamente 3 milhões de reais por mês na questão salarial, o valor oferecido pelo clube Qatari para o técnico do Botafogo. E agora vai depender muito de uma conversa do Textor com o técnico. O empresário norte-americano quer a manutenção do Arthur Jorge, vai conversar com o Arthur Jorge para que isso aconteça, né? Para que você mantenha o técnico no Botafogo pelos próximos anos, né? A intenção é até mesmo de uma renovação contratual. Pessoal, Botafogo promete finalizar CT até o fim de 2026 e tem projeto de novo estádio modular. Aspas. Para até 25 mil pessoas, para coexistir com o Newton Santos. É aquele projeto que se ventilou tempos atrás, mas agora se confirmou. O Botafogo vai ter aquele mega CT em parceria ali com o Lyon, né? Para não sei quantos campos de futebol, ter um núcleo do Lyon lá dentro, etc e tal, que tende a ser aí, se não for maior, um dos maiores da América Latina. E quer sim um terreno para fazer um estádio para ir um pouco maior que São Januário, para a gente ter e não depender de ninguém. Ser totalmente autossuficiente com relação a isso. Não depender de Maracanã, de São Januário, nada do tipo. Para quando tiver show no Newton Santos, jogar no outro campo com gramado sintético, no outro estádio nosso. Do nosso jeito, com a nossa programação, nosso estilo de ser. Então, isso é uma demonstração de muito poder, cara. Maior CT da América Latina em um estádio, já tendo outro na mesma cidade. Nenhum time do Brasil tem 2 estádios, tá? Só pra avisar, nenhum time do Brasil tem 2 estádios. Não tem. Muito mal, quem tem um. Vasco tem um. Inter, Grêmio, cada um tem um. São Paulo tem um, Palmeiras tem um, Corinthians tem um, Santos tem um. O Galo agora tem o seu também. O Cruzeiro não tem, usa o Mineirão, né? O América Mineiro tem o dele. E por aí vai.
Nenhum time tem... Ah, tudo bem, o Newton Santos não é nosso. Não é nosso no papel. Mas a gente vai administrar o Engenhão até quando a gente quiser. Ad eterno, se a gente quiser. Porque a hora que a gente largar o Newton Santos, vai virar um elefante branco. E a prefeitura não quer esse prejuízo para ela, porque todo o custo que tiver, ela quer bancar. Então, sempre que quiser renovar com o Newton Santos, vai renovando. Mais 50 anos, mais 50 anos, mais 20, vai renovando. Então, ele só não é nosso no papel. A gente não pode demolir ele e construir outro. Mas, qualquer centavo que entra lá no Newton Santos é nosso. Quiser mudar o gramado como a gente mudou, é nosso. Muda a cor da cadeira, é nosso. Bota uma tubular atrás de cada gol, é nosso. Entendeu? Tem a questão da pista de atletismo que é tombada pela cidade, pelo estado, eu acho. Por ser do Usain Bolt, última corrida do Usain Bolt e tudo mais. Mas qualquer coisa que a gente vai fazer lá, show quando tem lá, quem ganha dinheiro é a gente. E por aí vai. Então nós teremos 2 estádios. Um próprio nosso, menor para quando tiver show no Newton Santos. E o Newton Santos, que é de concessão nossa. Então nenhum time do Brasil pode se dar esse luxo. Se o seu estádio está ocupado por algum motivo ou está interditado, tem que bater na porta de clube rival, pedir abrigo, enquanto o dele está lá fechado ou alugado por algum motivo. O Botafogo demonstra aí muita força. E eu digo, em pouquíssimos anos, seremos uma potência. Basta começar a base a gerar Hendrick e Estevãos, como a base do Palmeiras gera. Isso daqui a pouco vai acontecer. Daqui a pouco. Títulos já estão entrando. E suas premiações milionárias, multimilionárias também estão entrando. Patrocinadores estão aumentando de valor. E por aí vai. O Botafogo, a previsão era de uns 5 anos de projeto para começar a dar esses resultados gigantescos. Em 2 anos e meio, a gente já está conseguindo isso. E pensa, em 4 anos, a gente deu um estádio nosso, propriedade nossa, em 4 anos, sem contar o Newton Santos, e um CT de primeiro mundo. Ninguém nunca imaginou isso. E o Botafogo está dando a cara de todo mundo. Textor veio para revolucionar o futebol brasileiro. E o Botafogo valorizou o seu elenco em pouco mais de 2 anos em 600%, cara. E tem gente achando que o Textor realmente ia querer sair do Botafogo se não ganhasse os títulos esse ano. Olha como o dinheiro está se multiplicando no Botafogo. Um estudo do Transfer Market, quem aí conhece de internet e vê scout, essas coisas assim, dados de jogadores na internet, sabe que o Transfer Market é uma plataforma que mostra assistências, passes para gol, finalização, valor de mercado dos jogadores, para onde ele passou na carreira dele, títulos ganhos, etc. Faz um raio-x dos jogadores de futebol, tem um banco de dados gigantesco. E o Transfer Market fez um estudo analisando o Botafogo nos últimos 2 anos e meio, né, que é pouco mais de 2 anos e meio, menos de 3 anos, né, entre 2,5 e 3 anos de SAF, e analisou que mais de 600% de valorização do elenco. O elenco do Botafogo em 2022 era o 14º da Série A, com 23,7 milhões de euros, pouco mais de 132 milhões de reais. E hoje nós temos um elenco avaliado em 166,8 milhões de euros, pouco mais de 1 bilhão e 50 mil euros. Reais, quer dizer. Pouco mais de 1 bilhão e 50 mil reais. Olha isso, cara. 603,8% de aumento. Isso de meados de 22 para cá. 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, 10 meses, por aí, né? Tem jogadores no elenco aí que valem 27 milhões de euros, 22 milhões de euros, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, coisa que a gente não tinha anos atrás. E os jogadores chegam aqui custando A e saem custando B, porque eles vêm aqui, jogam muita bola, valorizam, e o mercado mundial começa a olhar para eles com outros olhos. O Textor conseguiu montar no Botafogo uma máquina de fazer dinheiro. E isso, mesmo se não houvesse título nenhum esse ano, ele já seria um cara que estaria se dando muito bem com a relação financeira. Isso dá um horizonte para ele de mais crescimento ainda. É por isso que ele quer investir tanto em estádio, CT, porque ele sabe que investindo A, ele conseguiu triplicar, quadruplicar, multiplicar por 6 o dinheiro que ele botou aqui. Imagina ele investindo mais. Quanto que vai ser esse aumento de patrimônio dele? Porque o Botafogo é um patrimônio para ele. Ele está valorizando esse patrimônio. A imagem do Botafogo está mais valorizada. Os bens que nós temos aqui estão mais valorizados. Marketing
destruiu de explodir. Premiações aos montes. Cota de televisão aumentou bastante o valor que a gente recebe de 2 anos pra cá. Sócio torcedor disparou. Venda de material esportivo disparou. Patrocinador, tudo disparando. Textor vai ganhar muito dinheiro no Botafogo ainda. E aos que falam, o Textor só quer dinheiro. Meu amigo, tomara que ele queira muito dinheiro mesmo. Porque quanto mais dinheiro ele quiser, mais ele tem que investir no Botafogo. Quanto mais ele investe, mais dinheiro ele retorna pra ele. E quanto melhor ele investe, mais dinheiro retorna pra ele. Se ele investir muito aqui, são bons jogadores, CT, estádio. Isso engrandece o Botafogo. Quanto mais ele investe aqui, mais título a gente ganha. Então tomara que ele queira muito dinheiro. Sabemos que ele quer muito dinheiro, mas ele gostou muito do Botafogo. Ele se apaixonou pelo Botafogo. Ele se envolveu com o Botafogo emocionalmente. Então ele quer muito dinheiro e ele se envolveu com o Botafogo. Essa combinação aqui é maravilhosa pra gente. É título que chega. É estrutura que aumenta. É imagem que melhora. Voltamos a ser respeitados e temidos pelos rivais. Então entendam. O Textor revolucionou o Botafogo e está revolucionando o futebol brasileiro. Não à toa, tem aí presidente do time rival querendo se inspirar no Botafogo, sondando para tentar roubar o nosso scout para eles. O Botafogo virou exemplo no Brasil, e isso é mérito do Textor. E quando eu falo que a gente virou exemplo para os outros, exemplo mesmo, a ser seguido, a ser copiado, o diretor do Botafogo, Alessandro Brito, é procurado pelo Palmeiras e recebe sondagem do Flamengo. Ou seja, a Leila viu que aqui a gente está gastando menos do que muitos outros. Isso, lógico, tirando o Luiz Henrique e tirando o Almada. Mas também são fruto do scout. Porque o Flamengo gastou 100 milhões com o Alcaraz. Tá fazendo o que no Flamengo, Alcaraz? Nem titular absoluto ele é. Foi mais na reserva que no time titular. Então você tem que, até para gastar 100 milhões, gastar o melhor possível. E o Botafogo atirou certinho no Luiz Henrique e no Almada. Tiros certeiros. Enquanto outros times gastam rios de dinheiro também e não tem mesmo resultado. Então até para gastar dinheiros, valores absurdos, tem que ter um bom scout para acertar. Porque gastar 100 milhões e errar é doído, né? Então, para dar um tiro de 100 milhões, tem que ser preciso. E quando você não gasta 100 milhões, gasta 10 milhões, 20 milhões, 15 milhões, 6 milhões, são Savarinos, Gregores, Jones, jogadores que destroem de jogar bola. Então, a Leila já viu o presidente do Flamengo agora, o novo presidente, que antes era o Landim, queria colocar o tal do Duche, algo assim, né? Mas não, eles perderam e entrou o BAP. E o BAP já vinha falando em podcast que elogiava muito o scout do Botafogo, a forma de gerir do Botafogo, do Texas, etc. Trabalho profissional e tudo mais. E o que ele fez? Ele entrou, já saiu sondando o Alessandro Brito. Quanto que tu ganha aí? Quer vir pra cá? Eu te pago tanto e tal. Ele e a Leila. Ou seja, o Botafogo de piada, anos atrás, virou exemplo para Palmeiras e Flamengo. Os dois times que monopolizaram o Brasil nos últimos anos. Questão de títulos e conquistas e valores de mercado, contratações, patrocinadores. Os dois times que eram potência no Brasil. Às vezes pintavam um Galo por acaso, um Fluminense por acaso, um São Paulo por acaso, ganhando títulos isolados, mas sempre tinha Palmeiras e Flamengo ganhando títulos durante o ano. O Galo ganhava o Brasileiro, vinha o Palmeiras e ganhava a Copa do Brasil. O Fluminense ganhava o Libertadores, o Palmeiras ganhava o Brasileirão, o Flamengo ganhava a Copa do Brasil. E por aí vai. Sempre tinha Palmeiras e Flamengo brocando o título. O Botafogo virou exemplo para eles. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil a duras penas e o Palmeiras ganhou porcaria nenhuma, só estadual. Olha só o estrago que a gente fez pra eles. Então, Botafogo virando exemplo aí, tendo seu scout sendo sondado por Palmeiras e Flamengo. Mas fiquem tranquilos, o Alessandro Brito vai ficar. Ele é o chefe do Red Scout do Botafogo, tem uma baita estrutura aqui e ele tem a confiança do Textor. Ofereceram 60 milhões pelo Igor Jesus antes dele estrear pelo Botafogo. Um time árabe ofereceu. O Textor, 60 milhões de reais pra um cara que nem estreou. Eu não paguei nada por ele. 0. O que vocês acham? Vendo ou não vendo? E os caras, o Tairo Arruda, o Alessandro Brito, falaram pra ele, não vende. A gente tem aqui uma ideia de que ele vai custar daqui a uns anos, daqui a uns meses, X, e é um cara com potencial de seleção brasileira.
e ele não vendeu. Ou seja, ele sabe que o Texel confia muito nele. Será que lá no Palmeiras, chegando uma oferta dessa, para um contexto igual, ela aceitaria a opinião dele? Não sei. Então aqui ele tem a confiança e tem aqui o gabarito de companheiros muito bons também ao lado dele. Lá vai chegar ele lá, mas e quem serão os comandados dele? Quem serão os funcionários que ele vai ter ali junto com ele, fazendo todo o trabalho com ele? Será que são tão bons como são os daqui? Rafael Rezende, etc. Às vezes não vão ser também. Então vai ter uma equipe pior lá do que tem aqui. Então acho que vai ficar. Relaxa que o Texel sabe que o scout é o coração do trabalho dele no Botafogo hoje. É a galinha dos ovos de ouro dele, é o scout. Então ele não vai deixar esse cara sair tão fácil. Mas é uma demonstração de que o Botafogo virou referência no Brasil. E a Leila, o BAP, etc. podem chorar. A gente chegou pra ficar e tentem copiar. Mas roubar daqui não vou roubar não. E o Botafogo deve ter um início de carioca aí com jogadores que estavam emprestados para times do Brasil e de fora do Brasil. E alguns destaques do Sub-23, né? Como tivemos aí destaque do Yarlen, Vitinho, Cauã Elias, Cauê, Matheus Nascimento se destacando. Com as voltas de Valentim Adamo, esse da imagem. O Segovia, que foi muito bem no CRB. O Newton, que foi muito bem no Criciúma. O PK, Patrick de Paula, que não foi tão bem no Criciúma, mas teve alguns minutos aí. E o Raul, que é o terceiro goleiro do Botafogo hoje, veio do futebol gaúcho. Destaque do Gauchão ano passado. Esse ano, quer dizer, já temporada que se encerrou desse ano, né? O Gauchão de 24. E deve ter esse início do Carioca como um tempo de mostrar a que veio, se é realmente um bom goleiro, pode continuar no Botafogo, ser uma opção caso John, Gatito não esteja à disposição mesmo, ou se não é isso tudo. Então, esses jogadores, no gol, acho que os jogadores podem iniciar o Carioca, segundo as informações, Raul no gol, aí algum jogador da base, ou Sub-23, aí na zaga teríamos ali o retorno do Segovia, né? Lucas Halter pode aproveitar, quem sabe, uma chance. Ou até mesmo o Newton, que fez a função de zagueiro também, às vezes, no Criciúma. É um volante, mas jogou de zagueiro bem no Criciúma. Tem ali, meio pra frente, o Cauê. Tem o retorno do PK também. Tem jogadores mais pra frente ali, ataque, meio. Tem Yarlen. Tem o próprio Matheus Nascimento, né? O Valentim Adamo. Vão ser os jogadores que iniciarão o Carioca pelo Botafogo, já que não teremos tempo suficiente para ter férias mais pré-temporada a tempo de iniciar o Carioca. Então o time principal deve se representar já depois do começo do Carioca, para só lá pro dia 2, se não me engano, de fevereiro, que é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, devem jogar, quem sabe, um jogo antes da Supercopa, para ganhar algum ritmo e fazer meio que fosse um teste, né, com alguns jogadores, para depois pegar o Flamengo, né, nesse jogo único, que vai ser no Pará, eu acho, no Mangueirão. E aí, ver se consegue essa primeira taça. E no final de fevereiro tem a Recopa Sul-Americana contra o Racing. Primeiro jogo lá na Argentina, segundo jogo, às 22 na Argentina e 27 de fevereiro no Newton Santos. Acho que é isso, eu posso estar errado. Ou 29, não sei. Sei que na casa do dia 20 e pouco, né, do mês, serão os dois jogos e de volta contra o Racing. E aí o Botafogo pode ganhar 2 títulos no começo do ano. Mas esses jogadores que tiveram pouco espaço no Botafogo, foram emprestados ou foram para o Sub-23, terão aí os primeiros jogos do Carioca, 4, 5 jogos do Carioca, para mostrar que vem, mostrar ali a qualidade deles, se tem capacidade de agregar no elenco, se amadureceram o suficiente desses empréstimos ou não, ou serão novamente negociados, né? Eu confio muito no menino Cauê, no Newton, né? Sempre gostei do Segovia, sempre gostei dele. Achei que ele teve muito pouco espaço perante Lucas Halter, por exemplo, que teve muito mais chance do que ele, sendo que ele é muito pior. O Halter é horrível, o Segovia é melhor que o Halter e não tinha chance. Foi pro CRB e lá ele era adorado no CRB, adorado. Aqui ele pode mostrar no Carioca essa qualidade e, se Deus quiser, ganhar mais espaço, já que perdemos Adrielson e perdemos Pablo, 2 zagueiros do elenco, né? Então é importante achar internamente opções para isso, para também buscar reforços fora, mas não tantos reforços assim. Se conseguir reforços internos, é bom também. Vale lembrar que o Bastos também, quando chegou,
ficou meio inseguro no começo, não teve muito espaço, muita chance, jogou mal alguns jogos e esse ano destruiu jogar bola. Vai que esse ano que vem é o ano do Segovia. Pode ser. É um cara jovem, jogou muita bola no Del Valle, bicampeão sul-americano, não é à toa. Isso não é à toa. Então, potencial ele tem. Basta recuperar esse futebol nele. Confio muito no Segovia, quero muito que ele estoure. O Raul tem um feedback interessante dele, de pessoas que conhecem lá o futebol gaúcho, de que ele é um bom goleiro sim, só precisa de espaço e tempo para mostrar isso. É muito jovem também, então pode ser uma boa surpresa. Logicamente o Cauê, no Sub-23, mostrou muita qualidade. E eu tenho uma curiosidade com o Valentim Adamo. Eu não vi ele jogar com o Botafogo ainda. Ele nunca vestiu a camisa do Botafogo ainda. Não chegou a entrar em campo pelo Botafogo. Eu quero ver esse moleque jogando bola. Eu acho que o Carioca tem um nível abaixo suficiente para ele conseguir ter um pouco de capacidade de tentar mostrar o futebol dele. Não é um Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Tem um nível muito alto. E ele tem o estilo de jogador centravantão, sabe? Grande, bom na bola parada, cabeceio e tal. Pode ser que gere algum tipo de, surpresa também. Nós não temos esse cara centravante de jogo aéreo no Botafogo. Não temos. Tiquinho nunca foi esse cara. Igor Jesus não é esse cara também. Ah, fazem um gol, outro gol de cabeça, fazem, mas é muito pouco. Não é um cara que, bota na área que ele tá lá. Que ele vai cabecear. Não é. Como a gente já teve André Lima, que era brabo no jogo aéreo. Allan Kardec, na época do Vasco, era brabo também. Entre outros caras já foram brabíssimos. O Washington Coração Valente era brabíssimo no jogo aéreo. Louco Abreu, brabíssimo no jogo aéreo. A gente não tem esse cara hoje, Pode ser e tem um cara desse no elenco para um jogo de sufoco, de pouca opção por baixo, muito fechado. Bota um cara desse na área. Como a gente botou Tiquinho, Junior Santos na área esse ano em jogos fechados e não teve muito efeito, às vezes um Adamo que é mais alto e é um cara que tem cabeceio forte, pode ser uma opção interessante. Em jogos mais difíceis, botar o cara na área pra fazer aquele chuveirinho, e conseguir fazer o gol. Vamos ver o que dá. Tô confiante nesse moleque. Eu acho que o Carioca com esse moleque aí vai ser interessante. Não tô visando o resultado. Não viso o resultado. Já falei várias vezes, Carioca não é mais pra gente pensar em resultado. É pra gente dar rodagem pro elenco, eles treinarem, ganharem ritmo de jogo, botar o moleque pra jogar. Esse ano no Carioca a gente descobriu o Cauê. Descobrimos o Yarlen. Fez um golaço, lembra? Descobrimos o Yarlen. Descobrimos outros jogadores interessantes nesse Carioca. Então eu acho que vai ser interessante botar a molecada pra jogar bola e ver quem rende, quem não rende e aproveitar. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Obrigado para quem estava aqui comigo até agora, pela audiência. Temos planos de membros, 4 planos, tem planos de R$3, R$5, valores simbólicos, e você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer um serviço de qualidade todos os dias para vocês. Dito isso, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.